Olá, meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje vamos para mais uma sessão de recomendações. Nesse bloco, indico 5 bandas ou artistas relativamente novos, que já têm algum material lançado recentemente para um público mais novo, para a galera poder conhecer com mais facilidade. Vamos começar então? Para iniciar, falamos de Caligram. Formado em 2013, a banda é inglesa, porém a maioria dos seus membros são de outros países, membros franceses, italianos e até brasileiros. O grupo toca essa mistura de crust punk com alguns elementos de black metal, pendendo bem mais para o segundo. Tu vê bastante influência de grupos como The Secret, Hexed, Oathbreaker, aquela coisa de riffs bastante estridentes, uso de melodias dissonantes, vocais completamente ríspidos, mas algumas transições com certos elementos de The Beat e aquela levada punk de bandas tipo Traptem. Apesar de pesado, só que tem bastante elementos melódicos. Me lembra alguma coisa de grupos tipo Remains of the Day, From Ashes Rise, Ekai, toda essa turma mais melódica do crust. Recentemente eles lançaram seu primeiro EP, Demi Monde, extremamente recomendado para quem curte black metal ou é bastante fã desse crust mais melódico. E seguindo temos Blank Spell. Vindos da Pensilvânia, o quarteto toca essa mistura de death rock com punk. Apesar dessa influência de grupos como Christian Death, Alien Sex Fiend e até algo de música mais gótica, até mesmo um tom meio tosco do punk, vendo nos ritmos de bateria e aceleração alguns elementos de The Combs, Stalin, toda aquela vibe mais punk japonês, misturado com esses riffs de guitarras cheios de efeitos, mistura de flanger, de choros, toda aquela coisa meio fantasmagórica. O grupo já tem 3 EPs lançados, bastante material para uma banda relativamente nova. Apesar de ser um som supostamente sombrio, a música aqui é bastante carismática e energética. Extremamente recomendável para quem gosta de um pouco do hardcore mais velha escola, ou até mesmo para quem é fã de música mais gótica, aquela coisa do post-punk, dark wave e afins. E do Brasil temos Mamundi, do Rio de Janeiro para ser mais específico. Ela toca esse pop bastante diferenciado. Se é para comparar com alguém, eu compararia com Twin Shadow, que faz essa amálgama de vários elementos e eras da música pop. Aqui tu vê alguma coisa daquele AOR, a música de rádio meio Antena 1, mas misturado com elementos mais modernos dessa nova leva do synth pop. Tu vê aqui muito de grupos como Asia, Dakota, Sharday e até mesmo Level 42. Tem esse apelo retrô, mas ele não chega a ser uma coisa muito xerocada, muito caricata. É meio que um retrô ciente da época que ele está. Tu vê que a produção é moderna, as composições são atuais, mas elas têm esse referencial antigo, sem ficar algo muito caricato ou forçando aquela barra de vintage. Indo para algo um pouco mais down, vamos falar de Raw. Raw é um grupo canadense. Eles fazem essa mistura de rock mais deprê, rock triste e até uma levada meio alternativa de artistas tipo Mac DeMarco, Timber e entre outros. A banda parece muito uma jam de bala entre artistas como Robert Johnson, Danzig e Nick Cave. Letras extremamente sombrias, toda aquela temática macabra, mas com aquela levada carismática de blues, um som bastante simplista e também tem bastante atmosfera em suas melodias. Quem é fã dessa coisa mais contemporânea do blues, gosta das baladas do Danzig, ou até aquele rock um pouco mais depressivo de artistas como Jeff Buckley, Raw é uma ótima pedida. Nesse ano eles lançaram seu primeiro álbum, que é From the First Glass to the Grave, com muita variação entre si, algumas faixas até com elementos quase que psicodélicos na sua composição. E encerrando temos Shatan. Shatan é uma banda californiana que faz parte do Crepúsculo Negro. O Crepúsculo Negro é até algo que eu vou talvez abordar em outro vídeo ou nos meus blogs do Medium. É um movimento relativamente novo de várias bandas americanas, que elas têm muito desses elementos do black e death metal, completamente mística, mas muito puxado da mitologia azteca. A maioria dessas bandas tem uma influência sonora bem notável da cena francesa, e especificamente o Les Légions Noires, até pelos métodos de lançamento, que são tapes super limitadas. E o fato de a maioria das bandas serem formadas pelo mesmo grupo de 4 a 10 pessoas. No caso do Shatan, eles têm esse black metal bastante atmosférico, melódico, mas também com alguns requintes interessantes, como o uso de instrumentos de sopro, flautas, toda essa instrumentação puxada das descendências aztecas de seus membros, e também aqui, ao invés de ter aqueles vocais de black metal extremamente ríspidos, você tem esse vocal um pouco mais declamado, aquela coisa meio post-punk, dark wave, criando esse black metal meio estranho de se digerir para quem é um headbanger mais tradicional, mas pode ser um pouco mais agradável e interessante para quem é fã de música, gosta de alguns elementos do black metal, mas sempre se afasta por causa de peso, vocais ríspidos, temática satânica e afins. O grupo recentemente lançou seu álbum Wake of the Wolf, com essas músicas extremamente épicas,
um pouco longas dependendo das faixas. Já pode ser bem interessante para quem é fã também de pagan folk, todas essas bandas que tem uma temática mais folclórica, com certos elementos de instrumentos de sopro, melodias e toda essa questão mitológica, mas que também está cansado um pouco dessa superexposição de bandas com temática celta, nórdica, viking e todos os outros elementos eurocentristas. E assim então, gostou das indicações? Não gostou? Alguma coisa a acrescentar? Só deixar um comentário aqui no YouTube ou na nossa página do Facebook. E é isso então, até mais!